Ele que é mestre de capoeira, faixa preta de jiu-jitsu, gestor de TI de um dos maiores bancos do Brasil, que conviveu em Salvador nos anos 90 e que tem várias histórias com grandes mestres da capoeira. Meu amigo, Messi Bahia. Obrigado, Messi. Salve, irmão. Messi Bahia abriu a sua casa aqui para receber a gente em mais uma edição do Toque de Mestre. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Quando a maré baixa, eu vou buscar o meu amor. Messi Bahia sempre foi uma referência para mim. Quando eu comecei na capoeira, ele já era um cara engajado, já frequentava rodas, já viajava e sempre foi um cara preocupado com as causas afrosociais, pois ele tem uma tia que é referência na Bahia dessas causas e o conhecimento dele vem muito disso aí. E a gente está aqui hoje para bater um papo, para falar sobre a origem da capoeira, as questões que envolvem a capoeira. E o Messi Bahia sempre foi um cara estudioso, é um cara que gosta de ler e de buscar informação. E eu já me sinto muito à vontade para polemizar um pouquinho a nossa conversa e saber do Messi Bahia o que ele pensa sobre a influência indígena dentro do mundo da capoeira. Messi Bahia, a capoeira, ela sofreu influência indígena ou ela só influência do negro que veio para o Brasil? Esse assunto é bom, Zé. Primeiro, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pela referência. Estou muito feliz com isso. Dependendo do lugar que a gente falar, esse assunto é quase religioso, né? Com certeza a capoeira ela teve fortemente a influência africana. A matriz africana é muito forte. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil é a junção de 3 nações, né? A nação indígena, que já estava aqui, e a palavra, a etimologia da palavra, logicamente vem do Guarani, portanto é indígena. A origem e a etimologia da palavra capoeira. A formação de todas as culturas que acabaram formando a capoeira, com certeza tem uma matriz africana mais forte, mas teve influência europeia, portuguesa, espanhola, holandesa, francesa. Com certeza nós temos na capoeira toda uma junção dessas culturas, muito mais forte para a cultura afro. Você, outro dia a gente estava conversando num bate-papo informal e eu vinha falando sobre a força do Iê dentro da roda de capoeira. Legal. E você me falou que o Iê é uma tradição e que veio indígena, né? Eu pensava que era uma coisa africana, mas você me falou ali que ela é uma influência indígena, né? Estava lendo um pouco as referências, né? Tem vários livros que são referências. Eu gosto muito do Valdeloy Rego, é um grande autor, né? Quando a gente fala da capoeira, tem que estudar história, então acho que o Chiavenata é um excelente autor sobre a Guerra do Paraguai, e o Luiz Viana Filho, né? Quando fala de Bahia. Então são 3 autores que a gente tem que buscar aí para ter as referências corretas, né? Então o Valdeloy Rego, com certeza, ele fala muito sobre a cultura indígena, tupi, além da cultura afro. Então ele coloca a origem da capoeira, por exemplo, não é só mato rasteiro, mas tinha também fazenda abandonada. E quando fala de fazenda abandonada, ela tem um mato que cresce onde se plantava as coisas, que era o mato miúdo. Como os índios estavam ao redor das fazendas, é natural que vários hábitos dos índios, como o cumprimento de longe, que é o caso do Iê, para pedir a palavra, fosse usado também nos quilombos, quando esses fogem para as matas e se encontram com índios e portugueses. Então sim, o Iê é de origem guarani também. Messi, o que você tem para falar para mim sobre o fenômeno da capoeira? Porque a gente sabe hoje em dia que a capoeira ela não nasceu em um lugar específico. Ela foi um fenômeno que aconteceu em vários locais ao mesmo tempo, principalmente nesses locais onde existia o cais do porto. Eu acho que muito pela miscigenação das coisas que estavam chegando, que estavam saindo, e ali era um local favorável para o fenômeno da capoeira acontecer. O que você tem para me falar sobre isso aí, né? Com certeza é uma verdade.
A capoeira no nosso país, ela tem até os termos, né? Alguns golpes, as palavras que a gente usa são palavras próprias de locais de porto ou de acesso ao mar, né? Então você vê o termo contramestre, muita gente recusa o termo contramestre, mas é um termo de pescadores, é um termo daquele que guia o barco, porque o mestre geralmente ele está mais enxergando mais longe. Então o contramestre é aquele que faz o trabalho mais braçal, aquele de guiar o barco. Então é muito claro o fenômeno em Pernambuco, é muito claro o fenômeno da capoeira em São Paulo e Santos, é muito claro o fenômeno da capoeira em vários locais, e não somente na Bahia, e não somente no Recôncavo. Porto São Vicente, no Espírito Aí se você Santo. pegar até no sul do país tem isso. Em um dos livros, esse livro que eu te falo aí, sobre a Guerra do Paraguai, dá uma clareza muito forte, todos os livros que indicam sobre a Guerra do Paraguai, da limpeza étnica que foi feita, né, naquela época, né, para poder fazer um embranquecimento da população. Muitos dos capoeiristas que eram da região, notadamente arruaceiro, de maltas de capoeira, participantes de movimentos políticos, foram mandados, né, descalços, com um ferramental baixo, meramente com a baioneta ou um birimbau com a ponta, com faca, o material pontudo, para lutar contra canhão, né? E mortos aos montes, claramente. Tem vários depoimentos disso no decorrer do país, no decorrer da história do nosso país. E a gente vê que os termos da capoeira, se você for olhar de um estado para outro, eles se diferenciam também por questões ligadas ao cais do porto, ligadas ao porto da aposta, o próprio termo jogo, né? Ah, não é luta, é jogo. Onde que se joga bastante? Onde que a jogatina é forte? Onde você tem pessoas de diferentes etnias, diferentes nações, diferentes culturas ali convivendo. Claramente a capoeira tem sua influência e sua matriz, sim, na junção dessas nações, dessas culturas, e eu acredito fortemente que os negros que vieram de diversas etnias do norte da África tenham se influenciado também por que encontraram aqui. Mestre, me fala para mim quais foram os movimentos africanos e até brasileiros que influenciaram a capoeira. Muito se fala do jogo da zebra, da dança da zebra, né? E você já me falou de alguns outros movimentos que são muito parecidos, o respeito ao mais velho, ao ritual. Me fala um pouquinho dessas manifestações que influenciaram a capoeira. A vinda dos negros para o Brasil era bem típica nos navios negreiros, a separação das etnias. Então muitos deles falavam línguas diferentes e propositadamente eles eram colocados no mesmo local, separando irmãos, separando mães e filhos, pais e filhos, para que eles não se entendessem, porque aquele linguajar era diferenciado. Muitos deles acabaram se juntando também por terem a mesma crença, então se juntaram muito ao redor da religião. E aí, ao serem evangelizados no Brasil, houve um sincretismo natural de uma necessidade de comunicação de povos de origem diferentes, né? Isso influenciou muito quando aqueles rituais de iniciação de guerra, né, aos 12, 13 anos, eles precisavam fazer, tiveram que fazer falando um linguajar estrangeiro, um linguajar diferente aqui no Brasil. Então, você não pode falar que foi apenas a dança da zebra, nós nem conseguimos comprovar claramente isso, né? Vários dos mestres viajaram, nós viajamos para a África e nós não conseguimos achar uma única matriz ali, né? Então, eu não acredito que a capoeira tem origem numa única matriz, mas em vários movimentos dessas diferentes etnias que se juntaram. A gente vê isso, eu vou citar dois exemplos que são muito legais. A gente vê os meninos praticando hoje o jongo, né? Ali em Campinas tem uma referência muito forte com relação ao jongo, não é só o Rio de Janeiro. No interior da Bahia tem o jongo. Espírito Santo tem o jongo. Você vê claramente no ritual da umbigada, né? Movimentos muito próximos dos movimentos da capoeira. Se a gente for olhar na Martinica, é muito curioso o material. Em 2008 eu tive acesso, né? Um dos nossos amigos mestres fez um evento no Pelourinho e trouxe, né? Junto com o mestre Cobra Mansa, pessoal da Martinica. Era difícil da gente não olhar, né, aquele movimento chamado Agni Ladja e aí ver uma identidade total com a capoeira. Desde o sincretismo religioso, né, o cumprimento aos tambores, ao ritual da ancestralidade, até a própria luta com movimentos parecidos com a melô de compasso, né, com o martelo,
Era clara a semelhança, e aí você vê que não pode ter tido uma origem só. E a disputa de jogo também é muito parecida. E essa questão de jogo com dança, né? Com sincretismo, o ritual da ancestralidade, você fingir que não está lutando, né? Tinha toda essa negaça que a gente tem na capoeira, então isso é muito claro. A Ládia é uma referência boa, porque ela, se você olhar, ela tem registros muito próximos dos registros que nós tivemos. Talvez a origem ancestral tenha sido a mesma, né? Mas é muito bacana de se comparar essas coisas. O samba, né? As rodas de samba, o recôncavo baiano, como ele se porta, e o interior do Rio de Janeiro, né, ao redor da cidade do Rio de Janeiro, como é que é diferente a musicalidade neles, as rodas, como elas se comparam e como você faz as trocas. Então isso é bem interessante no rito da capoeira. Uma coisa que nosso público precisa ficar bem claro é que a capoeira e todas essas tradições afro-brasileiras, elas foram transmitidas através da oralidade. Então muita coisa se perdeu e muita coisa a gente não tem a certeza do que é realmente, né? Por conta dessa oralidade que vai passando de um para o outro, mas muita coisa se perde, né? E você me falou uma coisa interessante da questão da religião dentro da capoeira, né? A capoeira não tem uma religião, a capoeira não tem religião. Quem tem religião são os capoeiristas. E a capoeira, por ter a coisa do negro muito forte, o negro sempre manifestou a religião dele dentro da roda de capoeira. E é uma mistura de orixá com o santo da Igreja Católica, um pouco até disfarçando o culto do orixá através dos santos da Igreja Católica como forma de defesa e preservação. E hoje existe um fenômeno muito interessante que a gente vem observando já há algum tempo, que é o avanço das igrejas pentecostais, os evangelhos, e vem crescendo, e não diferentemente de um tempo anterior, eles vêm se manifestando dentro do mundo da capoeira. O que você acha desse movimento evangélico hoje dentro do mundo da capoeira, mestre? Olha, para mim, Deus está em todo lugar. Eu sou de uma família que tem múltiplas religiões, né? Eu acho que a gente tem que ter no nosso país, e principalmente nós da capoeira, um respeito à ancestralidade, um conhecimento histórico que nos embase. Eu hoje sou praticante de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Você não entra no tatame sem cumprimentar o ancestral ali presente, né? Todo mundo respeita o Jigoro Kano, todo mundo respeita Hélio Gracie, todo mundo respeita o ancestral que trouxe aquela arte marcial para dentro. Por que na capoeira tem que ser diferente, né? Eu entendo que a gente tem que ter esse respeito, independente da nossa religião. É importante ter fé em Deus, é importante ter fé. O homem que não tem fé, eu acho que ele não consegue inspirar ninguém. Eu acho que nós, que somos ditos mestres, né? A gente talvez tenha o que passar, e um pouco do que passar é a sabedoria de respeitar o próximo, a cultura do próximo. Mas a nossa cultura tem que ser respeitada, a nossa ancestralidade tem que ser respeitada. Eu acho que um exemplo bom disso, eu não vejo ninguém criticando os Vingadores, você já viu? Não. Mas o Thor é o quê? É o deus do trovão, dos raios e tempestades. E se você for na África, quem é o deus do trovão, dos raios e tempestades? Você tem Santa Bárbara, né? Você tem Xangô. Qual é o problema, né? Se você for no cinema, você tem referência aos deuses egípcios. Ninguém nunca criticou Osíris, ninguém nunca criticou, né? Tava lá, deuses egípcios, deuses nórdicos, tá todo mundo de bem. Aí vem o deus africano, que estava aqui presente. Você quer criticar o deus africano? Deixa lá, respeitem, né? Por que você não vai criticar o Thor? Critica o Thor. Eu acho que nós temos essa medalha aqui, ó, São Bento. A história de São Bento é belíssima, né? Então assim, bebe tu mesmo teu próprio veneno, vai de reto, Satanás, é vã, é mal que tu me aconselhas. O que eu quero dizer com isso? Que eu só aceito coisas boas no meu coração, independente de religião. A história é bonita, a história da ancestralidade, da oralidade transmitida é linda. Como é bonita a história nórdica, como é bonita a história do Egito, mas a nossa também. A nossa cultura tem coisas muito bacanas.
Se a escolha religiosa vai para o caminho protestante, para o caminho espírita, para o caminho católico, aí é uma escolha pessoal que a gente tem que respeitar também. Mas no caso da capoeira, a ancestralidade tem que ser respeitada. A capoeira é uma prática de um sincretismo de culturas que vem aqui no Brasil e que vem crescendo em todos esses 400, 500 anos de história do nosso país. Então a gente tem que aprender a separar as coisas. Não é pelo fato de você estar praticando a capoeira que você tem uma crença no candomblé, mas tem que respeitá-lo. Tem que respeitar a oralidade e a ancestralidade da matriz africana, assim como a matriz indígena tem os deuses tupis guaranis, que a gente também tem que respeitar. Então acho que é uma questão de cultura, de educação, de ler. É importante que o capoeira ele se instrua. É importante ele saber quem foi São Bento. Toca o toque de São Bento e você não sabe quem é São Bento, você não sabe quais foram as origens. É importante você se instruir, né? E eu acho que nós, mestres, também temos um papel importante em oralmente passar. Porque a gente nem sempre o faz, né? E sai colocando, passando as coisas, às vezes de uma forma sem embasamento. Eu acho que o embasamento é importante. Eu já vi o pessoal criticando o movimento evangélico dentro da capoeira. Mas a gente esquece que o negro, os capoeiristas antigos, sempre representaram a religião deles dentro do mundo da capoeira. Eu só acho que a gente só tem que ter um cuidado para não ferir o que a gente já julga ser tradição da capoeira, mas que é para todo mundo, não só daquele determinado grupo, mas a tradição da capoeira que já é notadamente para todos, que é a roda de capoeira, o canto, a palma, não falar na roda, não ter tempo para cultuar, enfim, nada ali, é simplesmente o jogo da capoeira. É belo o exemplo que a gente dá na capoeira quando a gente faz uma transmissão da ancestralidade através da música, né? Talvez assim, se a gente for comparar com boxe, com Muay Thai, eles são extremamente objetivos e focados ali, mas não tem aquele rito de iniciação com a música, com a palma, com o canto, a energia que aquilo transmite é fantástico. Mas falando de religião, você quer ver uma coisa interessante? A gente vê vários capoeiristas negros com a cabeça raspada, né? Forte, com a cabeça raspada. O termo mandinga é usado como bruxaria, né? Mágica, alguma coisa focada ao candomblé. No entanto, alguns dos negros que vieram não eram apenas do norte da África, mas do centro-oeste, centro-norte da África. E eles eram do Islã, muçulmanos. Então eles raspavam a cabeça, faziam suas orações, andavam com uma corrente onde tinha, dentro dessa corrente, um saquinho, e dentro desse saco, a oração do Islã, né? E eles eram chamados de os mandingas, né? Tinham todo um rito islâmico que se fazia ali. Eles foram colocados, pelo fato de saberem ler, saberem escrever, ter um pouco de conhecimento, como capitães do mato. Então esses eram os capitães do mato que perseguiam seus irmãos negros, né? E muitos deles eram mortos pelos terríveis mandingas. Por quê? Porque eles cortavam a cabeça, matavam de uma forma exemplar aquele que se disfarçava de mandinga, raspando a cabeça e usando patuá. Você veja que o termo patuá hoje é usado com uma outra conotação, e hoje tem, lógico, sua utilidade, e o termo mandinga é usado como bruxaria, né? Então a gente teve toda uma ancestralidade que no decorrer de todos esses anos de escravidão e de evolução da nossa sociedade mudou totalmente. Mas tinha um aspecto que ninguém ousa discutir, que tem sim uma influência religiosa, a influência do islamismo, fortemente. A gente só fala do candomblé, né? Mas teve outras tantas influências muito fortes, por isso que a gente fala sincretismo, né? A junção de várias culturas. Eu vejo muito assim uma coisa muito parecida, que é a ladainha com o fado português. Muito. Né? Aquela coisa do você botar o seu sentimento ali, o sentimento de belíssimo, saudade, né? Belíssimo. Muito parecido com o fado português. E uma coisa que é muito polêmico também no meio da capoeira, o pessoal fala que a malandragem tão falada da capoeira veio do negro. E eu já vi gente discordando
disso aí, falando que a malandragem ela veio foi do português. O que você tem para falar disso aí? Eu tava num voo, é legal que você teve lá em São Tomé e Príncipe também, né? Tava num voo de Lisboa para São Tomé, bem interessante. Eu entrei numa discussão, estava lendo aquele livro 1822, recomendo tanto 1808 quanto 1822, falando da cultura e da história, eu estava curtindo o livro. E para quem gosta de ler, é como se eu adoro ler, é como se estivesse vendo um filme, né? E um filme com tons de comédia e tons de dramatismo, né? Bem bacana. E entrei numa discussão com um dos colegas da missão, professor também do MEC. E ele colocando, se o Brasil tivesse sido colonizado de uma forma diferente, talvez nós fôssemos um país diferente e tal. E eu colocando assim, eu não acho, porque a América do Sul tem essa prova. Nós fomos divididos na América do Sul em vários pequenos países de colonização espanhola. Eu acho que a colonização portuguesa é que fez que a gente ficasse unido, né? E aí entrei nessa discussão. No final do voo, encontrei com alguns portugueses de maior idade, né? E eles me presentearam com o livro A Primeira Aldeia Global, do Martin Page. E ela fala exatamente isso que você está falando e prova. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, o português foi malandro, descobriu muito antes a América e só foi revelar mais de 20 anos, 30 anos depois. E ficou com todas as riquezas para ele. E ele conta vários causos, talvez casos comprovados dos portugueses, como o fato de se lançar corajosamente ao mar e não deixar que os galegos, que já se lançavam ao mar há algum tempo, se lançassem da mesma forma, pregando histórias como tem um monstro marinho ali, não vai para lá não, que destruiu o barco, morreu todo mundo. Mentira, os caras fizeram uma viagem maior e não iam voltar na mesma época, né? A pesca do bacalhau, quanto mais longe, melhor, e ele falava que o monstro afundou o navio, e os galegos então não iam mais a fundo. Então o português, por origem, ele tem isso, né? Por ter se lançado, toda uma coragem, toda aquela questão do marinheiro de se lançar numa aventura e de proteger com histórias. Não vou falar que o português é mentiroso, mas que ele sabe contar boas histórias, sabe, né? Talvez talvez seja essa a nossa essência de ser bom contador de história, né? Mestre, me fala um pouquinho desse período que você ficou lá na Bahia, do qual você teve contato com vários mestres, dentre eles João Pequeno, Caiçara e outros. E fala um pouquinho também da influência da sua tia, como ela influenciou você dentro do seu caminho da capoeira. Isso é interessante, rapaz. A minha tia chama Arani Santana, ela foi secretária da reparação do estado da Bahia, né, depois da cidade de Salvador, chegou a administrar lá o Pelourinho. E sempre na minha vida, todas elas, se eu falar só de uma, depois elas me batem, né? Mas todas elas foram uma influência forte. E ela sempre, como professora, sempre de história, sempre buscou que a gente se aprimorasse nesse estudo. Então foi minha principal influência para entrar para a capoeira foi a minha tia. Certamente pelos casos que ela contava, pela formação de história, questões de racismo, sempre esclarecendo, sempre buscando apoiar ali do jeito que ela podia. Então até hoje é uma influência marcante na minha vida e influência forte na capoeira. Ela se casou com um capoeirista, esse capoeirista, né, meu tio, me influenciou muito, era aluno do mestre Camisa, né, mas rodava Salvador toda ali, então me influenciou muito, fortemente. E o mestre Dedé, que esteve aqui em Brasília com ela, é uma referência forte para mim, me influenciou extremamente na formação, além do meu mestre Halil. Então, assim, é uma força imensa de cultura, de educação, de formação, a minha tia Arani Santana, certamente. E o seu convívio com o mestre Caiçara, mestre João Pequeno? Eu estava quando a gente chega, quando eu cheguei em Salvador, nos anos 90, era início dos anos 90 ali, a gente focou na luta, né? Era claro, né, a gente que tem a influência da Abadá, do mestre Camisa, mas aqui o Halil buscando fortemente a luta com o mestre Tabosa e o próprio professor Popó, e tinha uma força muito forte, o treinamento da arte marcial, chutes, quedas, né, é claro o uso das mãos e até um pouco da prática do boxe e de outras artes marciais. Então quando chega em Salvador a gente queria se testar. Eu, 18 anos,
bem preparado fisicamente e ia nas rodas claramente para me testar. O Forte Santo Antônio sempre foi uma força e uma referência ali no Maciel Pelourinho, né? No Alto Pelourinho tinha os angoleiros. Acho que o João Pequeno para mim foi muito marcante, porque eu fui no Moraes, o Moraes era muito rigoroso, sempre foi muito rigoroso, e a gente com esse estilo mais aguerrido, a gente era expulso logo de cara. Então nem tinha a oportunidade de jogar muito, não. Pode sair, tá fora. E é uma forma do mestre de educar, e eu acho que ele tinha sua razão para fazer. Muito menino, muito novo, e acho que isso foi correto. Quando chegava no João Pequeno, que era embaixo, o João Pequeno já tinha uma forma diferente de atuar, né? Então, eu lembro que eu joguei contra um mestre formado por ele que usava um coturno. O cara me chutou a cara. Aí eu entrei de galopante, ponteira, arrastão, enterrei o cara no chão, né? O João Pequeno, com a sabedoria, me chamou para jogar, assim, né? Mas um ancião, né? Com toda a ancestralidade presente, você sente a força dele, né? E aí aquela ginga devagar, quase um Tai Chi Chuan, rapaz. E me mostrando aí, fez uma negaça para um lado, eu fui, ele veio com a perna. Falei, pô, entendi. Baixou no pé do birimbau, cantou uma ladainha, e sempre aquelas ladainhas que passavam algum conhecimento. Então, sempre me recebeu bem, eu voltei lá outras vezes, respeitei muito o mestre. Depois da morte dele, respeito mais, mas respeitei em vida, né? E tive o prazer de ser recebido, de jogar, mesmo sem ser conhecido, jogar várias e várias e várias vezes com o mestre. Para mim foi um prazer imenso, assim, um aprendizado. O mestre Caissara com certeza foi uma influência. Uma passagem interessante foi no batizado do mestre Falcão. Ele falou assim, olha, preciso de alguém para levar. O mestre, você pode levar ele em casa? Eu falei, posso, eu estava de carro na época. E fomos eu e um outro aluno do Falcão levar ele na Caixa d'Água, um bairro na Liberdade, um bairro de origem humilde. E na entrada da Caixa d'Água, a gente já foi recebido ali por dois rapazes armados, né? Eu olhei pro mestre, falei, mestre, tá complicado aqui, né? Ele só botou a cabeça pra fora e falou, ô meu filho. Aí, pode passar, pai. Foi passando e foi assim, um bom trecho, a gente ali andando bem devagar. Eu perguntei assim, e o mestre contava várias histórias, né? Dos desafios que ele fez, aí mostrava as cicatrizes de tiro, de faca na barriga, os braços, né? Ele bem forte e robusto, né? E ia falando das histórias que desafiou o mestre Bimba, suportou um colar de argola, né? Quando o mestre Bimba apertava aqui ele. Eu falei, mestre, o senhor tem muitos filhos, são seus filhos? Ele falou, são todos meus filhos aqui, eu tenho 27. Eu falei, mestre, a história é longa essa aí. E ele já era um ancião, né? Já estava bem idoso. Quando a gente chega na casa dele, esse meu amigo desce e a gente falou assim, mestre, a gente está indo porque tá tarde. Não, vocês vão entrar, né? Escuro, Zé, escuro. E a gente entra, né? E quando a gente entra, o mestre acendeu um charuto e vai num corredor escuro. Logo à esquerda de quem entra tinha uma casa de oração pro Exu, porque ele era pai de santo. Então logo eu entendi porque que ele tinha tantos filhos, né? Ele tinha muitos mais que 27, além dos filhos 27 naturais dele. Logo à esquerda de quem entrava tinha a casa de oração do Exu. Ele falou, deixa um agrado pro Exu. E eu peguei, deixei, o meu outro amigo falou assim, besteira, rapaz, vou deixar, você é abestalhado, vai deixar dinheiro aí pra esse mestre aí que tá querendo lhe roubar, rapaz? Então ele falou pra mim assim, né? E o mestre foi andando ali, vamos andando. Deixei ali 2 cruzados, né? Não lembro qual era a moeda. E fui andando atrás do mestre com medo de seguir. Quando eu olho pra trás, cadê o Magrelo? Meu amigo, não podia falar o nome, né? Mas cadê esse meu amigo? Sumiu. Aí eu falei, mestre, tem que buscar meu amigo. Não, deixa ele lá. Ele vai aprender um pouco. Fica aí. Não, mestre, tá ficando... Sente aí, rapaz. E aí entrei num quarto, né, que tinha as imagens, os símbolos, e toda a ritualística lá do mestre, fumando, recebido por suas filhas. E teve toda uma preparação e um rito de oração que ele fez lá. Ele falou assim, meu filho, agora gostei de você, vou fechar seu corpo. Levante aí. Pegou um galho de arruda e o charuto e me benzeu lá. Foi muito bacana a oração que ele fez. E eu preocupado com esse meu amigo, né? Eu
tá bom, a lição tá aprendida, vai lá buscar ele, né? Eu entrei assim meio receoso, já querendo ir embora. E entrei no corredor, rapaz, e achei ele em frente à casa do Exu. E ele tava num estado assim de sonolência, né? Parado ali, olhando fixamente, com o olho aberto, fixamente pro altar ali, não saía daquela posição balançando ali. Eu chamava pelo nome, nada, puxei pelo braço, ele veio me seguindo. Quando chegou na sala do mestre, o mestre deu uma baforada nele. E ele começou a falar, deixa de ser besta, rapaz, não sei o que, continuou a falar que eu era besta, que eu tinha dado os 2 cruzados lá, né? Mas tá bom, eu sou besta, deixa pra lá, ficar quieto aí, né? E falei, mestre, agora a gente precisa ir mesmo, tá tarde, né? Tem que sair, o senhor fala com os seus filhos para deixar a gente sair. E saímos, rapaz. Eu contei essa história para esse meu amigo, ele não acreditou. Mas, infelizmente, o mestre tinha falado algumas palavras sobre o futuro dele, eu me lembro bem, e ele morreu anos depois. Foi uma morte que o mestre previu, né? Triste, gostava muito dele, mas foi uma morte prevista, assim. Mas assim, eu acho que a lição que eu tirei desses mestres foi a espiritualidade e o ensinamento que eles davam no saber, né? Independente da religiosidade, se é verdade a feitiçaria, se não é, se é verdade determinada coisa, mas com certeza a sabedoria era transmitida oralmente. Eles tinham um poder muito grande, até no jeito de falar. E isso era muito bacana. O João Pequeno, com a educação absurda, um jeito de falar manso, mas transmitia cultura e saber. E já o mestre Caiçara tinha um poder, né, uma força danada. E isso ele falava com muita transparência e com muito saber. Muito bacana, né? Eu convivi com outros, vários, podia contar aqui, né? Talvez uma foi a lição que eu aprendi da banda, né? Conta aí pra gente. Tava até com outro amigo que também é mestre hoje, famoso aí, e fomos numa roda do mestre Boa Gente. É um mestre risonho, né? Bem escuro, magro, e era no Campo Grande, na época, num clube que tinha lá. E a gente naquela época gostava da luta, né? Então chegou lá, ele tinha uns alunos fortes, assim, já Rastafari. Eu falei, opa, hoje é bom, hein? Vamos lá. E a gente com aquele estilo mais aguerrido. Eu já pedi licença, entrei na roda. O primeiro já foi ponteira, martelo, galopante, arrastão e queda, né? Segundo, ponteira, martelo, galopante, arrastão e queda. Terceiro também. No quarto, o mestre entrou, baixou no pé do berimbau, me chamou para jogar. Eu falei, é meu, já foi 3, né? Esse é meu também. E começou o jogo, muito confiante de querer, né, jantar o mestre, mas não foi bem assim não. Porque na primeira vez que eu já levantei o pé para dar um chute nele, ele entrou com elegância numa banda que eu nem vi de onde veio. Caí de uma forma vergonhosa no chão. Eu falei, agora eu vou matar esse velho, né? Vou acabar com ele. Eu tinha 19 anos, 18 anos. Vou acabar com ele. Então voltamos para o berimbau, saiu com o olho fixo nele, já pronto para dar um golpe com força. Quando eu levantei o pé, eu nem vi de novo a banda, caí de novo no chão, né? Falei, não, eu vou pegar ele de arrastão agora, levantar no 5º andar e enterrar de cabeça no chão, né? Dito e feito, quando eu entrei de arrastão, ele já tinha saído, já tinha ido para as costas e passou outra banda e eu caí de novo no chão. Dessa vez eu caí, eu não acreditei, com vergonha, né? Olhei para ele, ele já estava com a mão estendida, um sorriso no rosto, né? Aquele sorriso branco. Só os negros bantos têm, né? Tá bom, meu filho? Eu olhei para cima e falei, tá bom. Lição aprendida, mestre, tá bom, mestre. Anos depois que eu fui entender a lição, né? De você saber chegar na casa dos outros, né? Não é porque você é maior, mais forte, mais bem treinado. Hoje que a gente não é tão atleta, a gente entende melhor essas coisas, né? Quando a gente quer se testar, hoje eu vejo aí o UFC, o MMA, e a gente fazia um treinamento mais focado antigamente. A gente começa a entender essas coisas, né, Zé? É com diferente, certeza, né? Com certeza. Mas eu agradeço todo esse aprendizado, agradeço a eles. Né? Foi um aprendizado importante. Acho que aprendi bastante com todos eles. O mestre Dedé sempre me ensina bastante coisa. E a gente aprende com o nosso mestre Halil, né? No passar do tempo a gente vai ficando mais sábio, né? Graças a Deus, Zé. Com certeza. Ó, estamos aqui encerrando aqui mais um programa Toque de Mestre. E a gente não pode encerrar sem a gente poder tocar mais um pouquinho de berimbau, né? Afinal de contas, né? Vamos levar, mestre.
coração já. Oh, pega, Maria, olha a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria. Oi, cuidado com capoeira, que a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria, olha a onça que pega, Maria. Mas cuidado lá na ribeira, que a onça que pega, Maria, olha 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 a onça que pega, Maria.